Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar de Netflix, PC Gamer e como a gente tá condenado a viver no inferno das nossas próprias mentes. Mas primeiro, o motivo pelo qual você clicou nesse vídeo, que provavelmente não foi minha linda voz. Síndrome do PC Gamer é um termo que se popularizou em 2020, no início da pandemia, para descrever a seguinte situação: você passou a sua vida inteira com um computador, um celular que não rodava praticamente nada, desejando ter algo mais decente para poder jogar as coisas. Quando você finalmente consegue, dá um estalo na sua cabeça e você tá preso, sem jogar nada, ou jogando os mesmos jogos de antes, só que agora em algo várias vezes mais potente. Então bate a culpa, você sente que não tá aproveitando o suficiente e que tá desperdiçando algo que lutou a vida inteira pra ter. Isso te pareceu familiar? Eu sei que isso é bem o meu caso. Eu comecei esse canal pra valer em 2020. Meu notebook que eu usei a vida toda escolar e comecinho da faculdade tinha acabado de quebrar e não tinha conserto. Então, com R$1.500, que era tudo que eu tinha juntado vendendo commission pra furry e capa de livro, eu pedi a ajuda pro meu amigo pra conseguir montar um computador decente. Ele não era nem de longe o ideal, mal funcionava pra editar meus vídeos, desenhar e rodar o Photoshop. Demorava horas pra renderizar, mas obviamente ele rodava alguns joguinhos. E eu tinha passado a adolescência inteira desejando ter essas condições, de ter um computador, vendo youtubers fazerem altas gameplays e querendo avidamente um dia ter isso. Eu tive a sorte de nascer numa família que teve condições de me dar aquele primeiro notebook, sem faltar comida na nossa mesa. E pude com isso começar a trabalhar. Me esforcei bastante pra juntar e consegui meu PC gamer, que pra quem entende de computador, não era nem tão gamer assim. E quando eu consegui, no começo foi uma festa. Tentei de tudo, inclusive comprar programa pirata no Mercado Livre, porque eu não sabia piratear. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, mas nossa, como eu me diverti testando tudo. E passou 5 meses e eu tinha voltado a usar os programas que eu usava no meu notebook, que rodava programas bem mais leves, tipo Paint Tool Sai, e jogando coisas que rodam até no celular, tipo Hearthstone. Então, o meu trabalho começou a exigir mais. Eu comecei a postar um vídeo por semana em vez de a cada 2. O Sai crashava quando eu tentava usar o navegador e o Discord ao mesmo tempo. O render demorava de 10 a 12 horas pra fazer só um timelapse sem edição nenhuma por cima. Então, como o trabalho foi melhorando, eu fui upgradeando o PC pra melhorar o trabalho. Teve um momento que a minha placa-mãe queimou, porque aparentemente, se você renderiza mais de 1000 horas num HD de timelapse, em um processador que tem o vídeo integrado, a sua placa-mãe decidia de comes e bebes. E eu tive que ir trocando as peças, querendo ou não. Primeiro, eu comprei uma placa-mãe melhor, depois um processador melhor, porque o processador, pra quem não sabe, é muito mais importante pra uma edição de vídeo do que a placa de vídeo em si. E a cada peça que eu trocava, a culpa vinha me consumindo. Eu sei que eu sou uma pessoa muito ocupada, porque eu tenho que balancear o mestrado com o canal, e é como se eu tivesse 2 empregos, sem falar que eu tenho que cuidar da casa também. E eu tô trabalhando mais nesses 2 anos do que eu trabalhei a minha vida toda. Mas mesmo assim, eu não tava jogando. Qual era o propósito de eu trabalhar tanto se eu não tava aproveitando o suficiente? Claro, foi incrível ver meu Hearthstone rodando em HD, ter a experiência de jogar Portal 1 em 3D, porque até então eu só tinha jogado point and click. Mas, todo dia, enquanto eu tava editando, desenhando meus renders, ouvindo música, vinha um sentimento de culpa por não estar aproveitando o suficiente. E o que a gente é ensinado a fazer nessa sociedade capitalista quando se sente culpado? Isso aí! Compras! Eu tinha um certo prazer, meio secreto, de ir na Steam, olhar os jogos, ver o dinheiro que tinha sobrado do meu outro trabalho e comprar jogos. E eu pensava, esse aqui eu vou jogar muito, vai ser muito divertido. Daí eu baixava, ia trabalhar e pensava, assim que eu terminar de trabalhar, eu vou jogar e vai ser ótimo. Mas isso não acontecia, porque por eu não ter experiência com jogos, de praticamente nenhum tipo, aprender novas mecânicas é algo cansativo. E no fim do trabalho, depois de eu ter passado 4 horas lendo pra pesquisar um roteiro, mais 4 pra fazer o mestrado e o resto todo editando, o meu cérebro só se recusava a querer aprender qualquer coisa. Ah, Reply, então pega um platformer, não tem que pensar em platformer. Então, outro problema nessa equação. Quando eu digo falta de experiência, você tem que colocar nessa soma que eu não tenho reflexos. Na verdade, eu sou bem aquele tipo de pessoa que dizem, pensa rápido, e leva uma bola na cara na aula de educação física, porque nem viu de onde a bola tava vindo. E eu também não tenho menos de 16 anos pra ter isso por instinto. Então, pra conseguir lidar com um platformer, meu cérebro precisa fazer um esforço pra criar ligações novas e tentar me propiciar um tempo de reação melhor. Eu mais tenho que decorar o que eu tenho que fazer e qual movimento no platformer do que fazer intuitivamente. Aprender a jogar, embora pareça natural para a maioria das pessoas, é como aprender uma outra língua. Você não lembra do quanto foi difícil você aprender a falar português, porque foi desde pequeno. Mas se você pega agora e tenta aprender um mandarim, depois de passar o dia inteiro trabalhando, dá pra entender mais ou menos aonde eu quero chegar. E o que em teoria devia ser divertido, se torna mais um trabalho, porque ao mesmo tempo
porque eu tenho a culpa por ter condições de poder jogar, que muitos não têm, e eu não tô aproveitando, eu tenho o estresse de não ser boa nisso e não conseguir me divertir. Pra uma pessoa que é competitiva como eu, é muito complicado lidar com o fato de ser ruim em alguma coisa. Imagina um nó na minha cabeça. Eu, uma pessoa que se considera apaixonada por jogos, que observou jogos a vida inteira, que sempre quis criar jogos, mas nunca teve condições financeiras, que cobiçou jogar jogos o tempo todo, ser incapaz de jogar. Não por falta de um bem material, mas porque não tinha jogado jogos antes e, por consequência, isso se tornou muito mais estressante do que gratificante. E eu fiquei bem biluteteia das ideias, né? E tem um terceiro fator nessa equação toda, que talvez você que tá me ouvindo se identifique. Na verdade, é inevitável que você passe por essa situação em algum aspecto da sua vida. A verdade é que existem milhões de jogos. E, em teoria, se você tem acesso à internet e um PC relativamente gamer, você pode jogar qualquer jogo do mundo. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque não é a primeira vez que eu passo pela experiência da síndrome do PC gamer. E provavelmente não vai ser a última. Você, mesmo que esteja vendo isso por um celular, provavelmente já passou por isso também. Porque síndrome de PC gamer também tem outros nomes, como síndrome de 1 milhão de livros, ou paradoxo da Netflix. Mas pros cientistas, tem um nome bem mais aconchegante. Chama-se paradoxo da abundância. E pra explicar isso, eu quero propor a seguinte situação. Uma pessoa dos anos 2000 provavelmente teve a experiência em uma banca de camelô comprar 3x10. No caso, filmes. Então, se tinha toda a experiência de abrir a caixa de plástico do dono da lojinha e escolher 3 filmes dentre aqueles. Às vezes, ele te passava a perna e indicava um filme bem ruim. Mas, no geral, a felicidade da semana e às vezes do mês estava garantida. Hoje em dia, tirando os momentos dos lançamentos, essa pessoa passa horas deitada na cama ou no sofá, scrollando a Netflix, o Disney Plus, a HBO, o Shiften, o Streamio, e no fim, acaba decidindo fechar o menu e ver TikTok. Ainda não ficou claro? Então, vamos pra outra situação. Na outra situação, outra pessoa ia todo mês na livraria e com R$30 comprava um livro. Mal chegava em casa e já começava a ler. E em 1 ou 2 semanas terminava. Hoje em dia, essa pessoa comprou um tablet. Ela abre várias lojas, vários sites questionáveis de livro de graça, fica olhando as capas, as sinopses e no fim, desliga e vai ver TikTok. E não, gente. Felizmente ou infelizmente, o problema aqui não é o TikTok. O paradoxo da abundância, na verdade, é um termo que foi cunhado para descrever como países e regiões com muitos recursos naturais tendem a ter menos desenvolvimento econômico que países com poucos recursos naturais. Embora essa pesquisa seja questionável por ignorar muitos fatores como colonialismo, países de primeiro e terceiro mundo, o termo hoje também é empregado para descrever o que acontece na cabecinha de nós, seres humanos e replies. Basicamente, nosso cérebro trata o nosso tempo como o recurso mais precioso do mundo. E não tá errado, né? Então, se formos gastar nosso tempo com algo, conscientemente, isso precisa ser extremamente divertido e gratificante. Por que dar uma chance para um novo youtuber de react se você tem um que você já conhece e gosta, por exemplo? Nosso cérebro não quer desperdiçar o nosso recurso de tempo com qualquer coisa. E essa situação se agrava conforme envelhecemos. Afinal, ao invés de criar novas áreas de conhecimento, nosso sistema central passa a se utilizar de caminhos que ele já conhece, para acessar mais facilmente as respostas que ele procura. Então, meio que, quanto mais você fica velho, menor é a chance de você dar chance para coisas novas. Porque isso exige um esforço, e esse esforço parte de uma escolha. A menos que você esteja passando pela crise dos 30. Quando você chega no ponto de ver a home do YouTube, uma página da Netflix, uma biblioteca virtual, e você vê diante de um mar de escolhas praticamente infinitas, o seu cérebro para e pensa, se tem tantas escolhas, eu quero fazer a melhor. E diante disso, o cérebro passa tantas horas escolhendo que no fim não consegue se decidir na busca da escolha perfeita. Só que a armadilha é que não existe a melhor escolha em todos os aspectos. Claro, dá pra você de vez em quando achar uma pérola, principalmente por indicação de amigos. Mas quando você se vê sozinho, precisando escolher sem nenhuma base, o seu cérebro se perde em meio à abundância e acaba desperdiçando todo o tempo de um filme tentando escolher o filme perfeito. Nesse momento, ele já se cansou e só quer deixar de gastar energia. Então, você acaba vendo mais do mesmo, porque isso te deixa confortável. Por isso o Spotify com o Daily Mix dele, ou o TikTok com a thread infinita dele, acrescentam tanto pra combater esse paradoxo, onde você, por ter tantas escolhas, acaba não fazendo nenhuma. Ou você que tem um PC gamer que pode rodar qualquer coisa e por isso não consegue decidir o que vai jogar. As promessas que uma manifestação do entretenimento carregam, seja um livro, uma peça de teatro ou um jogo, são infinitas. E por serem promessas infinitas, em um mar de infinitas manifestações de arte, o seu cérebro só não consegue lidar com o tamanho do poder da escolha. E é por isso que canais de crítica ficam tão populares da noite pro dia. Porque nesse ponto, o crítico ajuda você a escolher
escolher. Ele se torna o vendedor do 3x10, tirando as promessas infinitas de um filme, livro ou jogo e te oferecendo a opinião dele. Por isso que é bem mais fácil você jogar algo quando recebe a opinião de um amigo do que quando você tenta escolher por conta própria. E agora a gente chega no último estágio da síndrome do PC Gamer, que é quando nem o entretenimento que você consumia antes te satisfaz mais. Porque pensa, a pessoa tem uma infinitude de escolhas, não escolhe nenhuma, fica presa nas mesmas coisas que conhece, na zona de conforto dela. Então, a zona de conforto começa a ficar monótona, entediante, porque embora o nosso cérebro não goste de desperdiçar seus recursos, uma mente saudável deseja ser desafiada a desafios que ela consegue resolver. Então, quando não há mais desafio no que se faz, aquilo perde o brilho, perde a graça. Você acaba não aguentando ficar revisitando as mesmas coisas. Claro, isso varia também no número de coisas que a pessoa tem como zona de conforto. Se ela tem 100 filmes, vai ser muito mais demorado para que ela enjoe do que de uma pessoa que tem 5. Mas esse ponto vai chegar para todo mundo se esse ciclo não for quebrado. Na maioria dos vídeos sobre síndrome de PC Gamer, o paradoxo da Netflix, as pessoas dão uma solução antes de falar a razão do paradoxo da abundância, ou do paradoxo da escolha. E eu sinto que isso não é tão eficaz, porque as pessoas podem seguir o conselho, mas acabam nem entendendo por que funcionou, podem acabar caindo nessa armadilha de novo. Você que já é mais frequente aqui no canal, ou você que tá ligado e acabou de chegar, já deve ter imaginado qual é a solução para esse problema. É obviamente sair da zona de conforto. Mas calma, não é algo tão clichê ou simples. Pegando eu, por exemplo, que tenho praticamente zero experiência em jogos. Não dá pra eu pegar um Hollow Knight da vida e sair tentando jogar. Eu tentei e me gerou frustração e experiências extremamente amargas. Igual quando acontece no ensino, onde pra sair desse paradoxo, você tem que entrar em algo que na pedagogia a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Pulando coisas mais complexas, você precisa basicamente começar aos poucos. Se você só vê filmes de ação, você vai buscar um filme de ação com mistério. Se você só joga jogos de cartas, você vai procurar um jogo de táticas com cartas. Se você só lê livros de drama, você vai procurar um de drama com aventura. Mas você vai buscar uma pitada nova nas suas experiências. Dar um desafio pra si, mas um desafio que você consiga resolver, onde a satisfação por resolver seja maior do que o estresse gerado por não conseguir. Porque no fim, você tá fazendo isso pro seu entretenimento. E na minha opinião, o seu entretenimento não deve te gerar sofrimento, a menos que você esteja buscando isso. Igual aqueles caras que tentam jogar Dark Souls com um tapete de dança. De qualquer forma, você é um ser humano e tem que entender que mesmo que você se sinta culpado por isso, por não aproveitar o suficiente tendo recursos, você não é perfeito, você tem limites e vai conseguir crescer esses limites de pouco em pouco. Eu, mesmo tendo todo esse conhecimento, fiz bem pouco progresso em relação à área de games. Mesmo tendo várias desculpas pra isso, eu sei que em parte é porque eu gosto de me sentir confortável. Mas se eu tô tentando, mesmo que seja pouco progresso, é progresso. E a gente não deve se sentir culpado se a gente tá tentando o nosso melhor, certo? Combinado? Ninguém levanta 50 quilos antes de conseguir levantar um. E às vezes a gente precisa levantar 50 quilos pra inspirar uma pessoa a levantar o primeiro. Por isso, apesar de todos esses probleminhas e esses conflitos e essas pirações da cabeça, eu continuo com o canal. Mas dói sair da zona de conforto de uma vez. Então, igual uma piscina gelada, tem pessoas que preferem fazer uma bola de canhão e tibum, enquanto outras colocam o pezinho primeiro, tiram e vão se acostumando com a ideia bem devagar. Se tu quer vencer a síndrome do PC Gamer, da Biblioteca Infinita ou do paradoxo da Netflix, eu sugiro você ir no seu tempo, mas nunca parar. Mesmo que seja 1% melhor por dia, por mês, eu tenho certeza que no fim você vai ver que valeu a pena. O mundo, a arte, as pessoas são tão diversas, tão ricas em sentimentos, em conhecimento, em inspiração, que seria um desperdício perder o potencial que tudo isso poderia fazer por você. Perder a maravilha que você poderia se tornar ao se sentir muito confortável para poder apreciar toda a beleza desse universo de possibilidades. Sobre o tema, eu vi esse vídeo sendo postado por várias pessoas ao longo da pandemia, e eu achei interessante e resolvi dar os meus 2 centavos de ideia sobre isso. Daqui a um ano, talvez, eu volte pra contar como foi a minha experiência. E bem, era isso que eu tinha pra dizer. Por enquanto, te vejo no próximo vídeo. Até mais!